Certo? Então vamos lá, continuar aqui. Então aqui o Bert descobre, né? Só para a gente recapitular, a gente está falando um pouquinho aqui sobre as constelações familiares. Foi um alemão chamado Bert Helling que descobriu. E o que Bert descobre? Como o amor se movimenta nas relações, em qualquer relacionamento que você for ter. Mas em especial nas relações da nossa família, da família da qual você nasceu. Mas ali eu sou uma pessoa que eu fui adotada. Sim, então a sua alma, a sua psique, a sua genética sabe quem é a sua família na essência. Não que os pais que adotaram não é família, são sim. Mas é uma família que sustentou a vida. Mas quem deu essa pessoa para o mundo, para a terra, foi o pai e a mãe genéticos. Então, em especial, a constelação ela vai tratar das relações, né? Vai entender que a gente se emaranha nas relações da família da qual a gente nasceu. Entenderam? Então, quando Bert viu que o amor se movimenta em qualquer relacionamento que você for ter, ele viu que temos dois desejos: o de sermos amados e o desejo de amar. Quando ele olhou que quando a gente não está sendo amado ou não está conseguindo amar alguém da nossa família, aí a gente vai trazer esse pensamento bem para a real da família de origem, tá? Então, quando eu vejo na minha alma, gente, a gente pode entender a alma como psique, né? Porque o Jung traz isso. A psique humana é a alma humana. Ou a alma, como você entender. Então, quando eu vejo na minha alma que eu não estou amando nem sendo amado, em especial por quem? Pai e mãe. Por que pai e mãe, Eli? Porque o pai e a mãe é o portal da sua vida. Você não conseguiria chegar no planeta Terra se não fosse esse casal, especialmente esse casal, gente, que lhe fez, porque o pai deu 50% para lhe fazer e a mãe 50%. Não há possibilidade, cientificamente, geneticamente, eu não gostei muito do meu pai, porque meu pai era assim, assim, assim. Então eu quero só puxar 30% da genética dele, 70% da minha mãe. Não há essa possibilidade. Você é a composição de 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Então, quando a gente sabe pela nossa alma que o nosso pai, a nossa mãe é nosso portal de vida, a alma vai dizer: peraí, eu recebi desse pessoal a vida, a oportunidade de estar aqui agora, viva, pulsando. Então, pela lei do amor, porque aí Bert vai construir 3 leis do amor. 3 leis. Leis mesmo, que se você romper essas leis, se você burlar, você vai pagar uma multa. Igual se você passar no sinal vermelho, você não paga uma multa? Pronto. No amor e das relações também é assim. Se você romper com esse amor, quebrar com essas leis, quem é que paga a multa? As relações que vão se emaranhar na sua vida. Então, qual é a primeira lei? Pertencer. Pertencer. A segunda, dar e receber. E a terceira, hierarquia. Hierarquia. Certo? Então, a primeira lei do amor, quando você diz isso sem você saber teoria da constelação nenhuma. Mas aí Bert trouxe essas teorias da própria relação humana que ele foi vendo, principalmente com os Zulus, lá na África. Então, a alma humana vai dizer assim: então meu pai e minha mãe me deram a vida. Isso é muita coisa. Eles não deram uma bicicleta não, gente. Eles deram a vida, a capacidade de você se materializar enquanto essa pessoa que você é hoje, Elisângela, Maria, João, José. Eles deram essa capacidade. Né?
Então você diz assim, então eu tenho que o quê? Quando a gente recebe alguma coisa, o que é que a gente faz? Como é que os pais da gente ensinaram? Agradecer. Então a sua alma, por isso que é a lei do amor, a sua alma vai ter uma necessidade de agradecer a sua mãe e seu pai. A necessidade até você respirar aliviado. A própria respiração da gente fica mais tranquila quando a gente está em paz dentro dessa lei do dar e receber. Ou seja, na hora que eu recebo a vida dos meus pais, eu também recebo uma uma necessidade de agradecer. Enquanto a minha alma não disser, bom, ela agradeceu, então ela está livre para a vida dela. Então, se na hora que a gente vai agradecer a vida aos nossos pais e eles estão bem, a gente vai dizer, então tá, muito obrigado. Só vai dizer isso, muito obrigado pela vida, eu vou para a minha vida agora. Mas quando os nossos pais não estão bem, se o pai trai a mãe, se a mãe está doente, seja lá o que for, você, na alma, você vai olhar, você vai se espantar. Peraí, mas essa que está doente foi a que me deu a vida? Então não, eu vou fazer alguma coisa por ela. A nossa tendência é na hora que a gente vai agradecer a vida, se os pais não estão bem, a gente cria uma frase interna. E a gente diz, eu por você. Eu o quê? Depende do que você vê na sua mãe. Se sua mãe estiver sendo traída, você vai dizer, mamãe, eu por você, deixa que eu também fico traída. Mamãe, deixa que eu fico doente, eu morro primeiro que a senhora. Papai, o senhor, estou vendo que o senhor está falindo, deixa que eu vou falir no seu lugar. Por que a gente faz isso automaticamente? Pela necessidade que a alma tem de agradecer a vida que recebeu. Olha que coisa. A gente vai ter essa necessidade. Então a gente vai lá e diz, né? Diz de acordo com o que a gente viu na relação do nosso pai com a nossa mãe. E a partir daí a gente cria o quê, gente? Cria o que eu disse aqui para vocês, ó, um padrão de comportamento. Então se a minha mãe é uma mãe que me perseguiu, dizendo, você é feia, você é burra, você é preguiçosa. E se você teve um pai ausente, um pai que se separou logo, então você vai criar esse padrão na sua psique. Cria mesmo, gente, nas suas emoções. Né? Emoções. Você vai criar um padrão e uma frase interna. Você vai dizer, mulheres, mães, perseguem e pai abandona. Aí você vai pegar este bendito comportamento que você aprendeu que mulher persegue, você aprendeu com a sua mãe, estou dando exemplos. E o pai que abandonou, você aprendeu que homens abandonam. Isso é uma aprendizagem cerebral. Do mesmo jeito que um pai cuida de uma filha e que a mãe também cuida e dá muito amor, carinho, proteção, e que a filha vai dizer, não, minha mãe é maravilhosa. A minha mãe, ela cuida da gente. Então você também cria o padrão de bons comportamentos. E aí o que é que você faz aqui? Você aqui já é adulta. Sabe o que é que você faz com esse padrão? Você vem para o mundo espiritual, para o mundo do trabalho, para o mundo das relações amorosas, para o mundo da saúde, com o mesmo padrão. Porque está aqui, ó, no seu cérebro, um comportamento psíquico de uma forma de amar. O amor, ele é aprendido. Ele é aprendido. Igual como você ganha uma bicicleta e você aprende a andar de bicicleta. Do mesmo jeito. Então você vem para a espiritualidade e aí você viu que sua mãe persegue e o pai abandona. Você passa aqui uma dificuldade, você tá com esse comportamento nas suas emoções. Você passou a necessidade, você diz, Deus me abandonou. Aí você vem para os relacionamentos amorosos, o homem abandona seu marido. Você vem para a saúde,
você tem uma doença que lhe persegue, uma diabetes é uma doença que persegue você, que ela é autodegenerativa. Você vem para o campo das amizades, tem uma amizade que também lhe persegue, né? Então por que você atuou dessa forma? Porque você criou um padrão de comportamento da forma que você sentiu, como é amada e como você ama. Então, na hora que você vê que sua mãe lhe persegue, o que é que você faz? Como é que você vai amar essa mulher? Se protegendo dela. O que é que você vai dizer? Não quero mais nada de você, mamãe. Não quero a bênção, não quero dinheiro, não quero nada. Você nega a mãe total, automaticamente para se proteger do que ela dá. E aí você vai para o mundo e não quer nada de ninguém. Você já chega num relacionamento já dando para o homem, não quer receber nada dele. Ah, deixa eu comprar o seu carro. Vou dar os seus estudos para você se formar. Mas dele você não quer receber nada. Por quê? Porque você já tinha negado que tinha que receber alguma coisa da mãe. Porque o padrão de comportamento que você teve com ela é de que na hora que ela desse alguma coisa, ela ia lhe cobrar em dobro. Aí você diz, então de você eu não quero mais nada. Na hora que a gente se nega por uma questão de proteção nossa mesmo, de receber a nossa mãe, o mundo também não vai nos dar. Porque a vida é uma mãe. Tudo que a gente vai receber, se negou a receber da nossa mãe, as outras pessoas também não vão querer nos dar. Eli, como é que eu vou romper com isso? Com esse padrão? É por isso que na constelação familiar você volta com uma cena, aí esse seu adulto vem com o processo terapêutico, e dentro da constelação a gente cria o quê? Por isso que tem os bonecos, a gente cria, vamos chamar um psicodrama. Psicodrama. Né? A gente cria uma cena. Uma cena no processo terapêutico da constelação familiar. A gente cria uma cena. Aonde essa cena, gente... E aí vai entrar no meu método Maralho Sistêmico. Aonde essa cena, ela está armazenada no inconsciente seu. Uma boa parte das cenas, elas ficam armazenadas no inconsciente e outras no consciente, na consciência. Cenas que foram muito doloridas, você joga para o inconsciente para você se proteger e não pirar. Tanto é que pessoas que passaram por muitas dores, elas ficam meio que apáticas, né? Essa semana eu constelei uma pessoa que na família dela, ela enterrou mais de 10 pessoas em menos de um ano. Nossa. E ela chegou assim. Oi? Na verdade, ela não está em estado de choque, não? Ela está em estado de choque, mas isso já faz um certo tempo, já faz uns 5 anos. Mesmo assim, ainda tem um luto, né? Mas a dor foi tão grande que porque ela viu todos morrendo, ela que foi atrás de enterrar, de caixão, do velório e tudo mais. Então, as cenas estavam ainda pulsantes dela, porque ela ainda não tinha trabalhado o quê, gente? As emoções dela. Então, a partir daqui, quando eu vi toda essa lógica, isso aqui é a lógica de Bert Hellinger, na constelação familiar. É a lógica. E o padre, que a Marlene fala, foi ele? Ele foi ex-padre. Ele foi ex-padre. Tá. Foi. Porque tu falou esposa, eu falei, então não é o padre. Não, é porque ele deixou, né? Aí depois ele se casou com uma mulher chamada Herta, aí ela faleceu, e depois ele se casou com outro chamado Sophie Hellinger. E aí ele faleceu e a Sophie está levando todo o legado dele junto com todos nós e vocês que futuramente serão formadas. Entendeu? Então, isso daqui, quando eu vi, né? Isso aqui tudo foi fruto de muito estudo, viu, gente? Eu estou dando um filezinho para vocês, mas aqui foi fruto de muitos livros que eu li do Bert Hellinger
e literalmente desenhei a filosofia dele, porque eu só sei estudar assim, pegando o caderno e lendo e me explicando aqui. E vocês sabem que todo professor, toda professora, ela aprende em dobro, né? Porque na hora que eu estou passando para vocês, isso é programação neurolinguística, eu aprendo em dobro, certo? Então, quando eu vi toda essa teoria do Bert Helling, nisso daí já tinha se somado o quê? Já tinha se somado quase 5 anos dentro de consultório atendendo de domingo a domingo aqui em Brasília. Mas era de domingo a domingo mesmo, do jeito que eu estou esse final de semana aqui com vocês. E atendendo 4, 5 constelações por dia. Então eu fui para o campo da prática das constelações. Eu já atendi diversos modelos de famílias que vocês nem imaginam que possa existir esse modelo. Nossa, isso aqui é o modelo? Como é que é o modelo? A minha mãe, a minha avó e a filha da minha avó. Porque quem me adotou foi as duas. Não é um casal. Mas aí a filha, essa filha que tinha 15 anos, e ficou sabendo que tinha uma mãe que estava grávida, que não ia ter condições de criar o filho, chegou em casa e disse: mãe, eu trouxe uma criança para a gente criar. Então isso aqui é um modelo de família. Então Então essa daqui é o quê da menina que ela trouxe? Mãe. E a avó também é mãe. A avó também é mãe. Que as duas criaram. Entenderam? Então, quando eu vi toda essa parte teórica da constelação familiar, juntando com toda a minha experiência de consultório, prática dessa filosofia, isso tudo de Bert, gente, é importante que vocês saibam que ele começou com filosofia. Por isso que a constelação, ao você me escutar, você também muda o quê? Você também muda sua visão quântica da vida. Porque é filosofia de vida. Na hora que você diz assim: papai, eu sinto muito pela sua morte, você está trabalhando o quê? Suas emoções. Você está saindo de um sentimento primário, de raiva, de dizer: eu não aceito, no sentimento secundário, desculpa, eu não aceito a morte do meu pai. Quando você chega numa constelação, né? E você diz: eu não aceito, meu pai morreu muito jovem, era para estar com a gente, não sei o quê. Isso é uma emoção dentro de você. E aí eu vou te trazer dessa emoção para uma emoção primária, de dizer: então dialogue aqui, diga a seu pai: papai, o seu destino é muito triste, mas eu libero. Porque quando alguém morre, gente, depende de quem, amor? Depende de mim? Depende dele? Não. Depende de quem? É Deus, né? Dele. Que escolhe o dia de ir embora, né? Exatamente. Então, assim, toda morte, ela é na hora exata. Por mais injusta que seja, mas é a hora exata daquela pessoa. Visto do ponto de vista de que a morte é um destino maior para todos nós. Então, na hora que a pessoa chega dizendo que não aceita a morte do pai, eu tiro ela desse sentimento, que a gente chama de sentimento secundário, e levo ela para o sentimento primário. O sentimento primário é o quê? Você vai refletir sobre aquela situação. Só isso, refletir. Não, realmente, eu acho humanamente falando que meu pai poderia estar melhor, estar vivo entre a gente. Mas como? Eu sou menor do que Deus, aí entra a hierarquia, então eu concordo. Então é por isso que a constelação, antes dela ser o processo terapêutico, ela é filosofia de vida. Você vai dizer: tá certo. Então eu concordo. E às vezes, muitas vezes, você modifica uma postura emocional de uma pessoa sem nem abrir o campo da constelação. Como é que é? Muitas vezes você muda a postura emocional da pessoa sem às vezes abrir o campo da constelação. Muda como? Pelas emoções, pelo campo filosófico. Isso que eu estou falando aqui para vocês é um campo filosófico. Entenderam? Então, quando eu vi tudo isso aqui, eu falei:
caramba, esse homem é incrível. Então todos têm o direito de pertencer à família que nasceu, ninguém pode ser excluído. Se um pai, que é um caso de uma constelação que eu já fiz, o pai viu que o menino aos 6, 7 anos tinha os trejeitos de homossexual. E aí ele disse assim para a mulher, né? Isso foi no interior lá do Nordeste, ele disse para a mulher assim, tira esse menino da escola e prende ele dentro do quarto. Deixa ele 1 ano preso dentro do quarto para ver se ele toma jeito de homem, porque ele está com muito jeito de gay. Aí a mãe, tenho que obedecer ao meu marido, prendeu o menino dentro do quarto. Ele era proibido de fazer as refeições na mesa com a família, para não contaminar. Olha essa história. E aí, na hora que a família viajava, que o menino não podia ir porque estava de castigo, porque tinha trejeitos homossexuais, o pai deixou o irmão mais novo cuidando do menino. O irmão era homem, musculoso, bombado. Foi o que esse irmão fez? Abusou 10 anos desse menino. 10 anos. Até o pai morrer e o filho ter a coragem de dizer para a própria mãe. Entenderam? Então, esse pai fez o quê? Esse menino não pertence a essa família. Excluiu. Não se pode excluir, porque todos têm o direito de pertencer, independente de como seja. Uma vez que você exclui, alguém lá na frente vai copiar o comportamento dessa pessoa. E uma situação que, por exemplo, assim, a pessoa é uma pessoa correta, mas tem uma família totalmente tóxica. Aí a pessoa, estou excluindo essa família e estou procurando novos amigos para ser uma família. Muito bem. Como é que fica? Você não consegue consertar essa família, porque ninguém muda se não quiser. A minha aluna está dizendo aqui, assim, gente, quando é o caso que uma família é uma família disfuncional, uma família tóxica, e a pessoa diz assim, eu não quero ficar nessa família porque me faz mal. Em geral, as pessoas vão fazer isso de forma agressiva, violenta. A minha mãe é muito ignorante, meu pai é disfuncional, bate em todo mundo, a minha família não é boa, eu vou me embora daqui. Isso é uma história que eu vi. Certo. Então, em geral, as pessoas vão sair dessa família com o que Bert ensinou, se chama sentimento secundário, que é com a raiva. A raiva, aparentemente, ela é muito dramática. A gente precisa, de vez em quando, ter a raiva para poder dar limite, a raiva sadia. Mas aí, o que é preciso? Quando essa pessoa sai de forma abrupta da família, muito grotesca, condenando, julgando todo mundo, ela sai. Porque ela está firmada no ego dela e condenando todo mundo, ela sai. Só que ela vai se emaranhar lá na frente. Qual é o ideal? Na hora que você vê que você tem uma família disfuncional, uma família que o pai bebe, bate na mãe, o pai é ignorante, a mãe é submissa a isso, é uma família totalmente disfuncional, o irmão que é viciado e tal, é claro que eles estão passando por dor. Você precisa reunir todas as suas emoções para você. E emocionalmente você dizer, né, que você vai estar 100% destinada a curar a sua própria vida. Aí você vai dizer para essa família na emoção. Você não vai dizer lá, porque eles não vão entender. Você vai dizer, olha, eu sinto muito. Mas longe de vocês fica melhor para mim. Então isso é normal na constelação? Sim, porque você pode ficar longe de uma pessoa que te faz mal. A gente não fica longe de uma amiga que nos traiu? Não fica? Na família a gente também vai poder dizer isso, né? Assim, mas você vai dizer com amor. Com amor. Olha, eu sinto muito. Por que você vai dizer eu sinto muito? Eu vou ficar longe. Esse longe, muitas vezes, não significa que você não vai se relacionar. Você vai se relacionar, você vai cuidar da sua mãe, você vai fazer tudo normal. Só que dentro de você, quando você vê lá, você cuida daquela mulher, que é uma mulher que é ignorante, sua mãe, dando exemplo.
Aí o que é que vai acontecer? Você cuida, mas a forma que ela pensa, você deixa com ela. Você diz, essa não é a minha forma. Ou seja, você vai cuidar dela, mas ao mesmo tempo você vai estar aqui. Não, eu não penso assim. Também não quero modificar ela. No dia que ela quiser olhar o meu exemplo de como eu ajo na vida, ela olhe. Ou também aceitar a pessoa como ela é. Aceitar a pessoa como ela é. Assim, eu tenho um irmão que é alcoólatra, ele não quer ser mudado. Aceitar, a gente já deixa ele, ele não quer mudar, né? Ele aceita. Aceita, é claro que se por um acaso ele lhe pedir ajuda, né? Se ele lhe pedir ajuda, Maria, tu não sabe onde é que eu posso melhorar nesse alcoolismo? Aí você, não, aqui, vem aqui que eu vou levar no AA, por exemplo. Você vai oferecer ajuda caso ele peça. Mas você também precisa dizer, nossa, eu sinto muito pelo meu irmão tá viciado, tá com álcool, eu sinto muito, poderia estar melhor. Mas você precisa estar concentrada em você, para dizer que eu vou mudar, diga. Qual a frase toda? Eu sinto muito. Pelo seu destino? É porque eu vou dizendo essas frases e depois a gente pode olhar aqui na gravação. Eu sinto... Foi sobre o quê? Sobre o caso da menina aqui, que quer se afastar da família. Tá, eu sinto muito, eu não lembro. Você lembra? Não, né? Não, eu só sei assim, que você falou que tem a parte secundária que já entra, que seria da primária, mas como você vai sair, entre aspas, dessa relação de família que é tóxica, você... eu sinto muito por vocês, né? Eu sinto muito... Mas eu vou ficar com o meu destino, algo assim, eu vou daqui pra lá, eu lembro. É porque eu vou dizendo essas frases na pura inspiração. E às vezes eu não lembro o segundo que eu disse mesmo. Então, entenderam tudo isso aqui? Tá, mas aí no caso, quando essa pessoa quer se afastar, mas ir pro canto dela, mas não se afastar da relação, né? Não há necessidade de se afastar. Romper com a mãe. Aí ela vai pro primário? Ela vai para o primário, para o sentimento primário. Porque ela está indo com amor, sem ódio, sem raiva. Sem julgamento, sem condenações. Apenas dizendo dentro dela, nossa. Fica melhor esse caminho. Fica melhor, né? Eu sinto muito, mas fica melhor eu estar longe. Eu acho que foi mais ou menos essa frase, né? Sinto muito, né? Pela forma de vocês, mas para mim fica melhor estar longe. Por quê? Porque é só na emoção, gente, que vocês vão dizer, não, tudo bem, eu não concordo com aquela pessoa, como com a minha mãe ou com o meu pai, essa relação. Mas se eles estão se dando, você não vai conseguir mudar, né? A sociedade, ela exclui, na verdade. Ela assim, exclui 100%. Cadê a sua família? Né? Aí exclui, tem uma certa cobrança. Sim. Por que você não tem a sua família e tal? É uma pessoa sozinha. Isso. Eu acho até porque você é uma pessoa mal resolvida. Em geral pensa, né? É a questão dela trabalhar dentro dela, que ela sabe o motivo, fez uma escolha que era melhor para ela. Exatamente, né? E você, na hora que a gente tá dentro de uma família que é uma família disfuncional, né? A pessoas muito agressivas e você tenta se proteger disso, você tá de alguma forma também curando o próprio sistema. Porque uma vez que você pertence a esse grupo e é membro desse grupo e você trabalha as suas emoções, você está ampliando aqui, a visão quântica da vida. Automaticamente essas emoções, porque a emoção ela não tem fronteira, é igual a música. Então na hora que você trabalha as suas emoções, cura para trás e cura para frente. Cura para os seus descendentes e cura para os seus ancestrais. Então, de alguma forma, alguém lá que ficou lá vai dizer, nossa, olha a Maria ali, ela vive bem, né? O que ela faz? Não, ela faz ginástica todo dia, se alimenta bem. Nossa, Maria realmente... Aí alguém vai dizer, eu vou imitar a Maria. Então, na hora que a gente está destinada a 100% da nossa vida, nós nos tornamos exemplo para a nossa própria família. De superação, né? Exatamente.
Então, ou seja, você muda sua família sem você estar na emoção. Menino, olha, minha mãe, né? Onde é que a gente fica com essas emoções? Na hora que a gente está mais distraída, lavando os pratos, varrendo uma casa, tomando um banho. E a voz interna fica, meu Deus, como é que minha mãe aguenta meu pai? Nossa, mas também meu pai é muito sem noção. E tá. Então, na hora de mais distração, você está falando que quer mudar a sua família, sem você perceber. Por isso que na física quântica diz que você tem que ser um observador de você mesma. Ou seja, aqui é você, aqui tem que ter uma lanterna olhando para o que você pensa. E eu até tenho uma live aí no meu YouTube que eu falo sobre isso. Depois vocês podem dar uma olhada para complementar aqui. Eu hoje já trabalho tanto minha voz interna que hoje de manhã mesmo, né? Eu comecei a me arrumar, aí eu disse, nossa, quinta-feira eu já vou para João Pessoa, já tem que essas malas, vai ser um trabalho viajar com muita mala e não sei o quê. Aí como eu já corro logo para me observar, eu já falo para minha voz interna, que eu chamo ela de crítica. Eu falei, ô crítica, para com isso, crítica. Aí a minha voz interna já se consertou. E eu disse, para eu poder dizer a crítica que eu não estou concordando com ela, eu tenho que dizer ela os benefícios. Falei, para com isso, crítica. Viajar é bom, porque a gente conhece pessoas. Eu estou tendo a oportunidade de ir em João Pessoa e voltar depois. Tá entendendo? Então eu já dei o benefício. A crítica já sossegou dentro dela. Porque essa nossa voz interna, gente, é o nosso ego. É o nosso ego. O ego o tempo todo querendo nos proteger. Não faz isso, não faz aquilo. Não, viajar é perigoso. Não. Para. Que eu estou tendo uma oportunidade. Também pode se misturar um pouquinho com o pessimismo, né? A gente tem a autoestima, né? Autoestima e ego é uma coisa só? A baixa autoestima, tudo ocorre nas emoções, Fábio.